A paz, queridos. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, a gente aceita esses desafios, que o Senhor nos lança na caminhada nossa quanto cristã. E é muito bom porque o Senhor fala muito, principalmente conosco, primeiramente. E foram dias onde eu fui ministrada pela própria palavra, de maneira tranquila, mas de maneira também na prática. E que o Senhor realmente abra o entendimento, abra nossos corações para receber mais um pouquinho da porção da palavra dEle. Que culto maravilhoso, já tem sido testemunho maravilhoso para a glória dEle. Então, que seja um tempo que nós possamos aproveitar para ouvir agora a palavra dEle, que está em Lucas 10. É um texto, maravilhoso, com lições muito profundas a respeito do ministério de Jesus. Essa parábola foi pregada, por muitos, muito conhecida, e não vou trazer novidade nenhuma aqui, mas podemos pelo menos falar aquilo que homens de Deus têm falado a respeito dessa palavra. Lucas 10, a partir do 30 ao 37. Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixado quase morto. Aconteceu estar descendo pelo mesmo estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e, quando o viu, teve misericórdia ou piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-os sobre o seu próprio animal, levou-os para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Então, podemos nos sentar. Então, o objetivo, de nós falarmos, para que nós não esqueçamos, a prática da palavra do próprio Jesus, deixou para que nós falássemos sobre essa parábola, o significado dela, e o propósito. E o tema que eu dei para essa palavra é a prática do amor ao próximo. Então, para entendermos, o contexto dessa parábola, por que Jesus já chega esse homem contando essa parábola, que está lá, o contexto dela está no 25 anterior aí, se vocês tiverem, pode acompanhar. Lucas 25, 10, 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo?
Até aqui. Então veja aqui que, nesse contexto, um breve, interrogatório desse intérprete da lei. Lucas conta, que o propósito dele em fazer essas perguntas para Jesus não era porque ele estava genuinamente, querendo buscar sabedoria do Senhor, mas o propósito dele era colocar Jesus à prova. Então ele disse: mestre, o que eu poderei fazer, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: como está escrito na lei? Como você lê? Então aqui, irmãos, quando Jesus perguntou, o que está escrito na lei, com isso Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos, da lei de Deus. Então ele respondeu, com a pergunta, respondendo, o que Jesus tinha perguntado, respondendo, a resposta dele está baseada em Deuteronômio 6:5, em Levítico 19:18. E ele resumiu aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então, o homem respondeu aqui um duplo sentido da lei, um duplo resumo da lei. O amor a Deus, compromisso, vertical, e o amor ao próximo, horizontal. Então Jesus disse-lhe: respondeu bem, faze isso e viverás. Que está lá no versículo 28. Então, sabiamente, Então Jesus respondeu isso. Então bastava então que ele fizesse isso para que ele pudesse herdar a vida eterna. Então a resposta de Jesus aqui, ela harmoniza, com ensinos bíblicos que fala em Romanos 7:12, que a lei é santa e a obediência a ela perfeita, ela resulta na vida eterna. Está também em Gálatas 3:12. Então o problema aqui não é a lei, pois ela é espiritual, ela é boa. O problema está, Paulo dizendo aqui, em Romanos 7:14, o problema está em mim, pois eu sou homem, escravo do pecado. Então o homem, em vez de reconhecer a sua condição, a sua incapacidade diante, da lei de Deus, de clamar a misericórdia do Senhor, por não ser capaz de cumpri-la, com perfeição, ele ainda tentou justificar. Então fez mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Que está lá em Lucas 10:29. Então, com essa lei, basicamente, ele estava afirmando, que se ele não cumpria perfeitamente, era porque ela não era tão clara, especialmente em relação ao amor ao próximo. Então aí Jesus vem e conta essa parábola. Mas quem é o meu próximo? Então eu queria ler aqui um resumo de uma devocional que peguei do nosso pastor, falando sobre essa parábola. Resumidamente, a definição do próximo na visão de Jesus. Então observa bem que aquele homem que se achava sábio fez a pergunta errada. Ele perguntou: quem é o meu próximo? E na pergunta-resposta de Jesus, em Lucas 10:36, ele diz: quem foi o próximo do que estava caído? Eu não tinha visto isso. Jesus não está preocupado em quem deve ser o nosso próximo, mas para quem nós devemos ser o próximo. Na visão de Jesus, o próximo é o que faz, não aquele a quem se faz. E o que faz aos outros aquilo que quer que os outros lhe façam, que está em Lucas 6:31. Antes mesmo que alguém lhe faça o que ele gostaria, o que ama, não amado. O que é o benfeitor,
não o beneficiado. É o que leva o remédio e não o doente. O tratador e não o tratado. Então, o meu próximo não é aquele a quem eu tenho que amar, mas aquele quem pratica o amor por mim é o que é o próximo. Então, assim fica claro, então, que é que eu tenho que ser o próximo de alguém e não ter alguém como o meu próximo. Então, vamos para a parábola. Quem são os personagens dessa parábola? Tirando fora, os ladrões, são elas, O homem que foi assaltado, o levita, o sacerdote, o samaritano, e o dono da hospedaria. Lógico que a figura central dessa parábola é o bom samaritano. Então, Jesus não diz nada a respeito daquele homem que foi assaltado. Não fala da sua nacionalidade, não fala o que ele estava fazendo pelo caminho. Não fala nada a respeito dele, só fala que ele foi cercado pelos ladrões e deixado quase morto. O sacerdote e o levita, que descia pelo caminho, muito provavelmente eles estavam indo para suas casas. Em Jericó moravam muitos deles, muitos sacerdotes, muitos levitas. Então, depois que eles terminavam, as suas ocupações, os serviços religiosos no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Então, o sacerdote eram os ministros, da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções. Eles eram, o intermediário, entre Deus e os homens. E os levitas eram os seus auxiliares. E vem um samaritano, descrito por Jesus, aquele que fez o que tinha que ser feito. Então, na mentalidade de um judeu, isso não era algo comum. Então, Jesus ultrapassou todas as barreiras ali, mencionando um samaritano nessa parábola. Então, os samaritanos não eram um povo muito simpático entre eles, e vice-versa, havia uma rivalidade entre eles. Então, a antipatia do samaritano pelos judeus se remontava lá desde os tempos do Antigo Testamento. A aplicação da parábola do bom samaritano. Então, aqui na parábola, Jesus usa um cenário muito real daquela época. A viagem de Jerusalém para Jericó. Ali tinha uma distância aproximadamente de 27 quilômetros. Porém, esse percurso apresentava um declínio, acentuado de cerca de 1.200 metros. Terrenos acidentados, montanhosos. Então, no tempo de Jesus, era considerado perigoso viajar por aqueles lugares. Então, quando a figura de um sacerdote aparece, desponta lá na parábola, quando Jesus menciona, pareceu ser uma indicação do quê? Uma esperança para o que estavam ouvindo naquele lugar, Falou, lá vem um samaritano, lá vem um dos nossos. Então, parecia que era uma indicação de uma esperança ali, Naturalmente esperava o quê? Que aquele homem considerado como um homem religioso, um homem que era separado para a obra de misericórdia, que visse um homem caído, era natural que ele tivesse essa atitude de ajudar. E Jesus fala que ele passou para o outro lado. Então, não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade, que eles tinham, a lei proibia, não tocar em cadáver. Que está lá em Números, está em Levítico, nas leis. Então, se isso acontecesse, eles tornariam impuro. Mas o homem não estava morto. Jesus menciona que ele estava quase. Então, além disso, o sacerdote não estava indo para o templo. Provavelmente ele estava indo para suas casas. Então, quando o levita aparece nessa parábola também, não foi diferente. Ele teve a mesma atitude do sacerdote,
passou para o outro lado. Então, ambos tinham falhado em cumprir um dos requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus, que está em Miqueias 6:8. Que ele não demonstraram amor e misericórdia para com aquele necessitado. E Deus havia o quê? Ordenado para o povo de Israel que fosse misericordiosos até com os estrangeiros e até com os inimigos. Que está lá também em Êxodo 23, 4 e 5, Levítico 19, 34, 2 Reis. Então, queridos, ambos estavam mortos espiritualmente. E por fim, Jesus introduz, a figura do samaritano. Então, naquele contexto, na visão judaica, um samaritano, naquela cena, seria a consumação da desesperança. Não era raro que alguns deles contribuíssem, ódio por ódio, como está em Lucas 9:53. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. Então, existem 3 maneiras, de nós levarmos a nossa vida. Imaginando assim, a do assaltante. Pensava da seguinte maneira: o que é meu e o que é seu é meu também. Então, sabe, querida, essa mentalidade, para o próximo, da intenção, era tirar, vantagem. Está certo, não chegaríamos a assaltar ninguém. Mas quantas vezes nos aproximamos próximo de alguém para nos tirarmos vantagem? Quantas vezes nós cobiçamos as coisas alheias? A vida da pessoa, a família, a sua casa. Então, essa mentalidade sempre nos levará para bem longe de Deus. O pensamento do levita e do sacerdote pode ser expresso da seguinte forma: o que é meu e o que é seu é seu. Então entra aqui a chamada da indiferença. O levita e o sacerdote representam o quê? Pessoas religiosas, separadas para o ato de misericórdia. Então, mas não entenderam, na verdade, eles conheciam a lei de Deus detalhadamente, mas não entendiam o real sentido dela. E muitas vezes nos esquivamos daqueles que precisam de ajuda. Não achamos que vale a pena, gastar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa disposição. No fundo, não queremos nos envolver, porque pensamos: cada um por si, Deus por todo, e o diabo que carrega o último. Esse tipo de vida, essencialmente egoísta, é a marca registrada da nossa sociedade. Egoísta, que se não prestarmos atenção, estaremos apenas o quê? Cuidando de nós mesmos e da nossa família. Então, precisamos lembrar de Mateus, quando Jesus disse, Mateus 5:46, mas se vocês amam apenas os que vos amam, que recompensa terão? E aqui entra Jesus, apresenta a figura do bom samaritano. A mentalidade dele poderia ser resumida assim: o que é seu, e o que é meu pode ser seu também. O bom samaritano enxergou o outro como parte de si mesmo. Ele entendeu o verdadeiro sentido do reino de Deus. O samaritano, embora ele fosse de outra nacionalidade, de outra crença, quando ele vê alguém caído pelo caminho, ele não quer saber se aquilo vai trazer prejuízo a ele. Ele quer fazer o exercício do quê? Da misericórdia, do que os sacrifícios. Por que que ele se aproxima? Porque ele sentiu compaixão. E quando ele sentiu compaixão, ele agiu. E quando ele agiu, ele investiu. Nós não podemos ver cenários de carência, de miséria, e passar a largos passos dele. Nós não podemos adotar uma filosofia da indiferença, onde a nossa consciência
e o nosso coração pode estar calcificado e as nossas mãos encolhidas. Quem ama Deus também ama o próximo e o serve. Então não estamos aqui, né, incentivando você sair por aí procurando um mendigo para fazer o social, né, para ajudar. Mas sim saber quem é o meu próximo, para que você pratique o amor de Jesus que está ensinando nessa parábola. A conclusão. O significado da parábola do bom samaritano fica bem claro, né, nessa pergunta que precede a narrativa de Jesus. Quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde: o próximo é o que faz, não aquele a quem se faz. Então devemos lembrar que a primeira pergunta, né, do estudioso foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna. Né? Foi essa o começo da conversa entre ele e Jesus. Então, a parábola do bom samaritano, Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor a Deus e amor ao próximo, é um comportamento que caracteriza aqueles que são herdeiros da vida eterna. Então, Jesus não ensina, né? Não está ensinando aqui que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos, eles andam nas boas obras, que está em Efésios 2:10. O amor não é uma questão de religião, não significa que é apenas conceito teológico, você ser membro de uma igreja, né, líder, não garante que essa pessoa tenha amor, que ela seja uma pessoa realmente manifesta pelo amor de Deus. Então eu queria ressaltar aqui, né, que essa parábola trata, né, do amor ao próximo. Mas o amor de Deus também está aqui. O amor de Deus e o amor ao próximo, de acordo com Jesus, tem um padrão altíssimo. Trata de algo perfeito. O cumprimento dessa lei, ninguém, nenhuma pessoa jamais teria capacidade de pagar. Esse tipo de amor foi justamente pelo que Jesus veio a este mundo. Ninguém tinha condição de cumprir a lei com essa perfeição. Mas Jesus cumpriu todas elas, perfeitamente naquela cruz. Ele demonstrou de forma prática, de forma perfeita, plena e completamente perfeita. Ele cumpriu todos os requisitos dessa lei. Pois Deus nos amou de tal forma que enviou Jesus a este mundo. Jesus amou de tal forma que fez Ele ir até aquela cruz e entregar por nós. Queridos, quem éramos nós? Nós éramos inimigos de Deus. Por causa dos nossos pecados, não tinha como justificarmos perante o Senhor. Jamais, jamais poderíamos cumprir isso. Então, amar a Deus e ao próximo é um mandamento. Então, queridos, estávamos caídos em nossos pecados, como aquele homem. E não semi-morto, mas estávamos mortos espiritualmente. E o nosso bom samaritano, que é Jesus, foi o nosso próximo que nos resgatou, nos curou da nossa alma e nos deu vida eterna. O que aprendemos aqui hoje? Que eu posso ser aquele que vai se compadecer, demonstrar amor na prática para com o meu semelhante. Mas amanhã pode ser ao contrário. Sabe, irmãos, alguns dias atrás eu venho, né, falando com o Senhor, estava com dificuldade de amar alguém. E aí eu vinha clamando ao Senhor: Senhor, se o Senhor é amor, se eu conheço o amor do Senhor, então, por favor, me ensina a amar essa pessoa. E me ensina na prática. E quando foi esse final de semana agora, é tão maravilhoso, como diz a Sandra, quando o Senhor nos dá os desafios dessa vida, e nós socorremos a Ele, e Ele nos responde.
E sabe, irmãos, quando eu vi aquela pessoa, ela veio ao meu encontro, eu só abracei ela. Já imagina, eu já chorava. A pessoa não entendia nada porque eu estava chorando. Mas a vontade era ficar abraçada com ela. Porque ali eu percebi que Deus tinha resgatado aquele pedido que eu tinha feito. Deus tinha permitido que eu pudesse olhar para ela com os olhos do Senhor. Não é que ela mudou, não é que ela fez algo diferente. Mas eu sei que aquele amor veio do Senhor. E eu fiquei assim, né? E quando o Senhor me lembrou também, falou, essa pessoa ela é doente. Agora se coloque ao contrário, se fosse alguém da sua família, alguém que você ame, como você gostaria que eles a tratassem? Com amor ou rejeitasse ela? E aquilo foi o próprio Espírito Santo, porque eu estava limpando a casa nesse momento, e foi a hora que ele me trouxe esse entendimento, né, a respeito de que se fosse uma outra pessoa. E aquilo para mim foi muito profundo, porque muitas vezes a gente clama ao Senhor e acha que às vezes Deus não nos compreende, né? Quando nós pedimos para Ele responder realmente na prática. Então hoje eu posso ser aqui, né, refletindo nisso também, que eu posso ser amanhã, ao contrário disso, eu necessitar que alguém tenha misericórdia de mim, né, que precise que me ame. Eu quero concluir dizendo o seguinte, a exigências da lei era imensa. Nós jamais teríamos condições de cumpri-la. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Mas Jesus já cumpriu por nós e pela graça dele na dependência. É possível nos tornar dessa forma, mesmo dessa forma imperfeita, demonstrarmos um amor. É o amor que leva à ação. Ame na prática. E Jesus concluiu esse texto falando, vá e faça o mesmo. Que está em Lucas 10, 37. Aplicação dessa parábola do bom samaritano. O Evangelho de Cristo nos ensina a valorizar as pessoas e não as coisas. O propósito prático do amor ao próximo que Jesus ensina é que nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade, mesmo que o outro não faça. Seja próximo antes que alguém seja o seu. Faça primeiro. Invista no reino de Deus. Como aprendemos, né, nesse último final de semana, e nós teremos a nossa recompensa. Não é possível amar sem se tornar próximo de alguém. Se não é possível se tornar próximo sem conhecer, agir em favor do outro. Chegue mais perto das pessoas. Às vezes a gente começa a conversar com alguém e muitas vezes nós queremos nos esquivar, porque se eu ouvir os problemas dela, você tem que me tornar responsável, pelo menos pela oração. E muitas vezes nós não queremos nos envolver, né, nos problemas dos nossos irmãos, ou quem seja. Então conheça os seus problemas. Ore por elas. Compartilhe da sua dor. Torne-se próximo. Atos 20, 35, ele fala assim, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Lembre-se, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Se você ama a Deus, é porque Ele te ama. Agora expressa esse amor horizontal. E aqui no final, Tiago nos dá um conselho. Né? Tiago 1, 22. Tornar-vos, pois, praticante da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deus abençoe. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. E essa era, né, como diz a Joana, não sou pregadora, mas era só um compartilhar mesmo daquilo que o Senhor vai falando. Às vezes a gente pensa assim, eu escolhi essa palavra. Não, o Senhor que escolheu para que eu estivesse aqui falando
Que Deus abençoe, em nome de Jesus.